Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Ai, que bom. Então, gente, como é que vocês estão hoje? Quarta-feira, já faltando duas. Essa é a penúltima quarta-feira do mês. Como rápido passou, né, gente? A gente já está falando de Natal, tá? Esse ano tá voando, né? Boa noite aqui para o Eduardo Leão, seja bem-vindo. Cristiano está aqui também me dando um suporte. Roberto Martins, obrigada pela presença. Luiz e Lidiane aí sempre com a gente. Animados, porque conhecimento é poder. É isso aí, gente, conhecimento é poder. Sejam muito bem-vindos, obrigados pela presença. Hoje que a gente vai falar sobre governança de dados e quem vai falar com a gente é o Rafael Alfieri, que tem muita experiência na área, ele tem uma empresa hoje focada em BI, e, bom, eu vou chamar o Rafael para a gente conversar um pouquinho antes da apresentação dele. Deixa eu chamar aqui, peraí. E aí, tá me ouvindo? Estou sim, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bom? Tudo ótimo, excelente. E você? Muito bom, bem também. Então tá Tá bom. em São Paulo, né? Sim, São Paulo. Chovendo, tá calor, Não, como tá é que tá aí? nublado, temperatura amena. São Paulo, São Paulo. Não tá clima garoando. bem paulistano. E É, aí, Rafa, fala um pouquinho pra gente, deixa eu até falar com o pessoal como é que a gente se conheceu, pelo LinkedIn, né? Eu gosto foi. muito dessa plataforma, que ela une as pessoas. O Rafael me convidou para bater um papo junto com um sócio dele, para me mostrar a Falcon, né, que é o sistema de BI, e achei maravilhoso. E aí a gente está sempre se falando, Isso desde aí. aquele dia a gente está sempre falando de negócio, área de BI, área de dados, mercado. Antes do webinar aqui, da gente entrar aqui ao vivo, a gente estava falando sobre o mercado chinês. Verdade. Então, a gente Só trocando aí figurinhas. começou já uma parceria. Oi? Só trocando figurinhas. Só trocando É figurinhas. isso aí. Mas aí fala um pouquinho de você para a Tá gente, bom, antes de tá? Antes começar. de tudo, quero agradecer, tá? A oportunidade aí, a chance de poder explanar um pouquinho, dividir conhecimento com vocês. Como disse ali, Eu que acho agradeço. que conhecimento é sempre poder. Eu não tive a chance de ver os outros ao vivo, mas eu assisti eles depois no canal do YouTube, tá? Então, eu vi do Uhum, Mário, eu vi de todo mundo, também vi o seu de Data Visualization. obrigada. Bom, meu nome é Rafael, tá? Minha experiência começou na área de tecnologia tem quase 22 anos, gente. Tá? Comecei bem cedinho, eu me formei em administração e, por ironia do destino, eu acabei caindo nessa parte de sistemas. Na época foi para cuidar de suporte de uma empresa, do suporte eu fui para a parte de treinamentos, e depois eu fui evoluindo na parte mesmo de sistemas de informação, nem existia ainda o termo de business intelligence, o pessoal falava em sistemas gerais de informação, SGI, EIS, né? E de lá para cá, eu tive a chance de trabalhar com muitas plataformas que quem é da área deve conhecer, está no quadrante do Gartner, que é um dos órgãos que qualificam as empresas dessa área. Tive chance de trabalhar com MicroStrategy, com Business Object, com Hyperion, o ClickSense, que é mais contemporâneo desses caras, o próprio Cognos da IBM. Só não trabalhei com Power BI, mas vocês vão ter a chance de ver com Galvão, com a Lígia, isso aí vocês vão ver depois. E aí, gente, eu quis desenvolver uma plataforma brasileira que fosse contra algumas coisas que existiam no mercado. Então, eu queria ter um produto que tivesse alguns pontos prontos na plataforma, que tivesse uma linguagem mais universal, mais simples. E de lá para cá a gente vem desenvolvendo, vem criando projetos, sistemas nesse mesmo segmento e tendo muito sucesso, graças a Deus, dando muito certo. Bom, bom. Depois eu vou passar para o pessoal aqui o seu LinkedIn, pode ser? Pode, eu O deixei no link? final da apresentação também, Ah, tá. deixei o WhatsApp, deixei
site também e o LinkedIn, mas Opa, legal. vai passar também, Lígia, não tem problema. Porque é legal que eu convido a todos a entrarem em contato com o Rafael e pedir a ele uma amostra do sistema, porque vale muito a pena. Sim, Eu sim. realmente gostei muito e de tudo que a gente conversou, o sistema realmente é bom, não é porque você está aqui falando com a gente, sempre falo isso para você. O Não, sistema foi incrível, realmente eu acho que vocês conseguiram é, fazer um sistema brasileiro certo. que fosse contra algumas coisas que a gente vem brigando dentro do mercado. Eu acho que realmente ele é muito bom. Que bom, que bom. Não, eu vou ter uma coisa, quem quiser me procurar depois, pode me procurar, eu apresento, tá? Isso aí a gente respira isso e cuida e desenvolve com muito carinho e amor, Bom, tá? eu já tenho umas perguntas assim, né? Eu já fiz a minha Já, anotação lá de casa, tá mas eu bom? vou esperar a sua apresentação, vai que você já fale. Senão a gente fala no final, então, de novo, tá? Tá bom, o tema é amplo, eu tentei colocar uma lupa na parte de projetos para gente, tá, pessoal? Então, Ótimo. eu tentei focar um pouco mais em como realizar um projeto com data visualization, chegando lá no front-end e tentando armar isso com governança desses dados e envolvendo as pessoas. Eu tive algumas ideias, quero dividir isso com vocês, quero mostrar e, com certeza, Lígia, além das perguntas, quem quiser também sugerir, falar alguns pontos, acrescentar, estou à disposição e sempre aberto. Roberto está perguntando aqui já, sistema Falcon. É a Falcon, né? Tá escrito certinho, né? Isso aí. Falcon É. Analytics. Aqui está o. Se ele quiser entrar depois no site, é falconbi.com.br. Eu coloquei, eu digitei no. Ah, ótimo. Tá? Porque vale a pena, gente. Não estou falando da boca para fora, não, e nem só porque o Rafael está aqui. Vale a pena, acho que vale a pena vocês chamarem ele para conversar. Eu acho que existe muita empresa grande no mercado, a gente já conversou isso, né, Rafael? A gente Já. tem muita gente, muita empresa grande, como você falou, algumas já aí de sistemas. Tem um pessoal, um consultor muito bom no mercado, mas eu tenho visto que muitos consultores eles entendem muito da ferramenta e pouco do negócio. É, E eu vi que a Falcon ela entende muito dos dois, ela se olha muito para os dois, ela se preocupa muito para os dois lados. Então, enfim, corram atrás aí do Rafael, eu super recomendo, tá? Eu vamos vou agora lá. deixar você fazer sua apresentação e depois eu já volto com as minhas perguntas, tá bom? Tá bom, obrigado, tá, Lídia? Vou já dividir minha tela. Eu só vou tirar a minha câmera aqui, mas eu estou ouvindo e qualquer coisa, se precisar de ajuda, é só me chamar, tá? Fica tranquilo, eu já vou colocar aqui. Pessoal, vou colocar em tela. Tudo certo, Lígia? Tá tudo certinho. Então tá Já bom, tá. tá bom, muito obrigado. Mais uma vez aí, pessoal, boa noite, tá? Meu nome é Rafael Fieri. Eu quero mostrar para vocês, falar um pouco de governança de dados, de projetos, de pessoas e como fazer isso se tornar uma realidade, principalmente na parte de business intelligence, tá? Mas eu não deixo de ser um entusiasta do ser humano. Eu acho que antes de qualquer tipo de sistema, o que vem antes somos nós. E eu sou um observador do ser humano, gosto muito de aprender, sou enxadrista, coloquei um dos hobbies que eu tenho, que é jogar xadrez. Quem quiser também pode me convidar, estou no chess.com, Rafael Alfieri, vocês vão me achar lá. E quem quiser bater papo, pode me chamar que eu também vou batendo papo e se deixar, como eu coloquei aqui, ó, não me deixa viajar nas ideias, tá bom? Eu sou um dos sócios fundadores da Falco Analytics, tá? E hoje o nosso Vamos Analisar, aqui, ó, já deixei prontinho aqui, a gente vai falar de governança, pessoas e business intelligence. Qual que é a importância disso, de a gente conseguir associar, trazer para uma realidade essas informações, esses aspectos para projetos de BI ou de Dash, de dashboards, data visualization, enfim, tá? E aí, gente, eu vou começar aqui com a parte de governança. Como que a gente faz a gestão dos dados, como que a gente equaliza termos, conceitos, processos, como que a gente engaja o time para conseguir começar a tornar uma realidade esses projetos na área de inteligência, de analytics, tá bom? E para começar, uma coisa trivial, o que é governança de dados?
A governança, ela passa pela especificação dos direitos, da decisão, da gestão, responsabilidade. Ele inclui todo um processo, funções, normas, métricas que garantem um uso eficaz e eficiente da informação para permitir uma organização atingir seus objetivos. Ele tem que estar associado com o planejamento estratégico da empresa, tá? E ali eu até coloquei uma mandala aqui, gente, quer ver? Ó, só para vocês terem uma ideia. Olha o quanto que envolve de aspectos administrativos, vamos dizer assim, esses segmentos. Ele é tão amplo que existe uma sigla, esse CDO aí, o Chief Data Officer, já é um cargo de direção para existir gestão de dados, tá? Então, se vocês olharem aqui, eu até deixei, tá pequenininho, depois eu vou dividir com vocês essa apresentação, mas passa desde a arquitetura dos dados e análises, como que vai ser o gerenciamento dos databases, a parte de segurança da informação, a qualidade dos dados, as referências, tá bom? Nesse link aqui, artigo CDO, eu deixei um link também de uma revista da CIO.com.br que mostra as principais diferenças de um CDO, o CDO com o CIO, para a gente começar a ter mais conhecimento em relação a essa área de governança, tá? Agora, ainda mais com a Lei de Proteção Geral dos Dados, isso aqui está cada vez mais emergindo dentro das organizações, com o volume de dados, com projetos de Big Data, que o pessoal já falou em outros webinars aqui dentro do Vamos Analisar, isso começa a se tornar uma coisa mais crucial, tá, gente? E aí eu quero colocar uma lupa e entender como que a gente pode usar, pegar emprestado essa parte de governança e trazer para projetos de BI, tá? Eu fui atrás de um dos palestrantes do último simpósio de governança que teve no Gartner, e essa é uma das frases que me marcou muito depois de eu fazer um estudo sobre isso. Não é difícil imaginar um mundo no qual as aplicações de dados e analytics sejam utilizadas de forma generalizadas em todos os processos empresariais e em todas as decisões que tomamos, diz Donald Feinberg. Esse cara falou isso aí no simpósio de 2017 e, bom, a gente está agora quase no finalzinho, que nem a Lídia comentou, estamos quase chegando no Natal e a gente sabe que isso é uma realidade, já se tornou uma realidade nas grandes organizações, nas pequenas. A nossa empresa, a Falcon Analytics, eu consigo atender desde o pequenininho até o grande, então a gente conhece também as dores do pequeno empresário, empreendedor, varejista, industrial, e esses caras também já estão com conhecimento, já sabem os jargões da nossa área mais técnica, já estão investindo em alguma coisa. Então, assim, a parte de analytics realmente está se tornando uma coisa mais democrática, tá? Tem muita pista, tem muita coisa para desenvolver e muitas ideias para nós trocarmos também, tá? Para isso se tornar uma realidade, ele fala, a gente precisa ajudar nossos colegas em todos os lugares em nossas organizações a ficarem confortáveis trabalhando com dados em suas atividades. Isso aqui é o que eu vou depois puxar, quando a gente começar a falar de pessoas, eu vou puxar esse gancho. Vocês vão reparar que eu peguei essa mesma frase e coloquei lá para a gente falar de pessoas, tá? Voltando para a governança, pessoal. Vocês lembram que o Olegário comentou e de outros webinars? Quem participou do webinar do Olegário, ele falou de Big Data, de Data Diving, tá? O projeto de Big Data, ele praticamente é embasado no que o pessoal, vocês vão ouvir muito isso e vão acabar decorando, embasado numa síntese chamada 5Vs, tá? O que é isso? Tá aqui, ó, é variedade, veracidade, volume, valor e velocidade. Isso aqui, quando a gente tem essas características em projetos, quando você entende que existem essas características, o projeto acaba se tornando Big Data, que o pessoal fala, né? Só que isso aqui a gente também pode usar, pode pegar emprestado e trazer para nós na parte de desenvolver um projeto de dashboard, de analytics, de uma plataforma de BI, tá? Por quê? A gente tem que começar a entender, antes de a gente chegar lá para começar a desenhar o próprio indicador, colocar o próprio dashboard num Excel ou em alguma outra plataforma, a gente tem que começar a entender o que significa aquela informação, aquele dado dentro da organização, né? E aí, um dos jeitos uma das sugestões que eu tenho, na verdade, que nos direciona muito, que é o norte, é a gente começar a pegar cada um desses Vs aí e começar a gerar perguntas, tá? Então, por exemplo, eu até comecei a citar umas aqui, ó. Quais são as fontes de informações desses dados? Quer dizer, de onde que você vai tirar o dado para transformar esse dado em informação? Ele vai vir de um ERP, né, do sistema que você emite notas fiscais, das transações do dia a dia do seu cliente ou da sua empresa. Tá?
Ah, Rafa, eu vou pegar um dado que está vindo desse sistema, mas a minha parte de objetivos, de metas, de supermetas, de alcances, eles estão em planilhas eletrônicas, estão em Excel. Eu quero cruzar esses dados. Então, pronto. Ali você já está anotando que você tem duas fontes. Ah, mas eu quero também comprar um dado de mercado, de estudo de comportamento do cliente no meu segmento X. Isso também é possível. Aí você acaba anotando essas coisas. Ah, eu quero saber qual que é a finalidade do projeto. Quer dizer, eu já estou entrando numa outra seara que é qual é o valor disso? É uma coisa muito importante, além de a gente conseguir concretizar os projetos, é entender se vale a pena todo o esforço que a gente vai fazer naquele projeto. Aquilo está alinhado com o planejamento estratégico da empresa? Aquele indicador vai trazer resultado para o negócio? Vai melhorar um processo? Vai diminuir uma dor de cabeça? Tudo isso a gente começa a angariar e a arrecadar essas informações através de perguntas, e eu acho que esses Vs aí são bons balizadores para nós, tá? Com que frequência esse dado vai ser atualizado? Então, a gente já começa a ver a velocidade, quais os nomes das grandezas, medidas e das quebras de informações, quer dizer, isso aqui é uma coisa bem interessante, gente, que em alguns projetos que eu já participei, a gente já fez mais de quase 1.700 projetos nesses 20 anos que eu estou nesse mercado. Eu tive uma que é muito curioso. A gente foi fazer um indicador para uma área, na verdade, a corporação como um todo ia se beneficiar desse indicador, e quando eu chegava na parte no setor, no departamento de relacionamento com clientes, o indicador lá, uma das informações, o pessoal chamava de linha de produto. Beleza, eu anotei lá, coloquei linha de produto, tudo bem. Então, depois das divisões que a gente ia ter lá, quanto que cada divisão está trazendo de resultado tudo mais, eu conseguia quebrar essa divisão por linha de produto, e aí eu fui anotando e começando a fazer esse projeto dos 5 vezes que eu estou mostrando para vocês. Legal, a hora que eu fui começar a entender na área, sair da área de relacionamento com o cliente e fui para a área de marketing, esse mesmo nome de linha de produto, o pessoal lá chamava de business unit. Já era um outro termo, já estava até no inglês mas era o mesmo significado, eram os mesmos dados, só que com nomes diferentes. Aí eu fui para a área comercial. Na área comercial já era classificação de produtos América Latina, eles chamam de Product Classification LA. Aí de lá eu saltei para a área de finanças, que reportava para os Estados Unidos, e lá esse nome já era um outro. Era Product Grouping Global, para vocês terem uma ideia. Então, assim, a importância de a gente conseguir convencionar os nomes, conseguir ter um dicionário dessas informações, também vai nos gerar resultado no produto final, no que a gente vai querer entregar, tá certo? Como isso vai ajudar a empresa? O que isso vai impactar na empresa e nos departamentos? A gente volta no valor. Tá? Isso aqui são algumas questões que eu puxei, mas depois eu divido com a Lid e ela manda para todos, deixa no portal, uns questionários padrões que a gente tem, que a gente pode ajudar vocês nesse sentido, tá bom? Bom, qual é o resultado final de todas essas perguntas? Com base nisso, a gente vai ter insumo para elaborar uma convenção de governança para cada projeto. Tá? Desculpa, gente, e eu quis ressaltar que é para cada projeto, porque cada projeto tem a sua própria necessidade, tem a sua própria carência, tem as suas próprias características, tá? Pode ser que lá na frente, na hora que a gente realmente for colocar um projeto de MDM, que o pessoal fala no mercado, que é Master Data Management, a gente consiga fazer uma junção dessas governanças locais ou de projetos. Tudo bem? Tá? Então é isso. Esse aqui seria um dos pontos, uma ideia para a gente trazer e eu quis dividir com vocês como que a gente pode começar a concretizar e organizar essas informações, tá? E aí, dentro desse modelo, quais são os pontos chaves? Quanto mais a gente perguntar, mais resposta e explicação nós vamos ter, por consequência, menos dúvidas. Tá? Ou talvez gerem mais perguntas, né, para a gente poder também tirar outras dúvidas, isso é importante. Lembre-se, 5 vezes a gente pode usar e abusar, vale a pena perguntar, e todo mundo que está ali envolvido no projeto, no processo, gosta de falar, gosta de mostrar e gosta de explicar o que faz. Então, vamos perguntar e vamos anotar tudo. Sintetize os processos ao ponto dessa mesma sintetização pedir uma documentação. Isso é importante, parece bobagem, mas a gente anota,
mas depois a gente tem que documentar a gente. Então, realizar isso, transformar essas anotações em um documento real é importantíssimo, tá? Isso vai trazer seriedade, vai trazer respeito para o projeto, tá? Tanto para o projeto como para as inter-relações com as pessoas. Tá? Muita atenção nas siglas dos indicadores, seus dicionários e convenções. De novo, eu comentei dessa empresa que cada área tinha, para o mesmo indicador, tinha nomes diferentes, mas às vezes isso pode ser uma medida. Eu tenho um outro cliente varejista que a área comercial faz o faturamento em função do preço de lista. Quando você vai para a área de controladoria, o faturamento já é pelo preço praticado. Então, às vezes você tem 3, 4 conceitos que têm nuances diferentes e que a gente tem que equalizar isso aí e trazer para um dicionário para começar a ter um pouco mais de governança e clareza no projeto. Isso vai dar clareza no resultado do dashboard no final. Muita atenção nas siglas dos indicadores. De novo, ó, isso aqui é importante, por isso que eu quis repetir, não é erro não, tá, gente? Obtenção formal do consentimento do projeto e de toda a sua estrutura dos líderes, gestores, usuários e recebedores da informação. Isso é importantíssimo, gente. A gente tem que ter o aval, tem que ter o envolvimento, fazer com que esses caras interajam conosco, correspondam conosco e aprovem essa ideia e contribuam também para isso. Tá certo? Coloquei mais um, que eu acho que é ponto-chave também, que é entender o perfil do acesso dessa informação. Quem é que vai usar? Como que essa pessoa vai usar? Ele é um gestor? Ele vai entrar no sistema e vai ele mesmo colocar a data inicial, data final, vai fazer os filtros? Ou ele é só um recebedor da informação e ele é que toma a decisão? Ele precisa ter informação mais rápida. Então, tudo isso é importante a gente conseguir destacar, conseguir evidenciar isso e colocar dentro do nosso projeto. Tá certo? Também uma outra coisa que é importante nessa parte. O cara de produção não necessariamente tem que ver uma informação que é de custos do cara da controladoria. Tá? Então, ali você também define quais são as alçadas que cada um vai enxergar de informação, quais os indicadores de preferidos daquela área, daquele gestor, tá certo? E aí, por último, não menos importante, talvez até o mais importante, é nós sermos bons em divulgar aquilo que a gente faz. Que isso, às vezes, a gente faz um trabalho formidável, tem uma noção técnica muito grande das coisas, consegue desenvolver soluções técnicas muito criativas, e a gente esquece de um detalhe, de comunicar isso, de divulgar, tá certo? Depois, na parte de pessoas lá, eu vou falar um pouco mais disso, mas, assim, é importantíssimo, gente, a gente conseguir divulgar e mostrar que o projeto está saindo do papel, está saindo das ideias e está começando a criar forma, tá? Eu deixei aqui propositalmente esse ícone aqui do 1, 2, 3, 4 aqui com uma engrenagemzinha, porque eu lembrei do PDCA. Então, assim, isso aqui são pontos chaves que eu estou sugerindo e dividindo com vocês. Depois eu quero que vocês escrevam, eu não estou olhando o texto, mas eu tenho certeza que a gente pode ter aqui centenas de pontos chaves que a gente pode colocar dentro dessas ideias e agregar nesse tipo de abordagem nos projetos, tá? E aí o PDCA vem para quê? Para a gente lembrar que isso aqui é um organismo vivo. Toda hora a gente tem que revisar para ver se não tem uma coisa nova, um evento novo, uma forma nova de ver aquela informação, e a gente vai lá. O pessoal tem até uma evolução desse PDCA. O PDCA ele significa Plan, Do, Check, Act, né? Que é você planejar, fazer, checar, e o Act seria de ajustar, de você voltar e corrigir isso, né? É um adjust, na verdade. O Check, o pessoal até está mudando para S, de Study, de a gente estudar mesmo. Então, quer dizer, a gente planeja, executa, estuda para ver se está tudo certinho e ajusta novamente. E isso é um círculo vicioso importante para o crescimento nosso, da organização e do próprio projeto. Tá? Bom, gente, aí eu falei para vocês, ó, associado a essa parte de governança, o que eu entendo? A gente tem que ter as pessoas junto conosco e ajudar os nossos colegas em todos os lugares, em nossas organizações, a ficarem confortáveis. Na minha opinião, isso aqui, ele acaba refletindo, é sinônimo disso aqui, ó, confiança, gente. Então, quer dizer, a gente tem que ter confiança uns nos outros, conseguir delegar com autoridade, permitir que a pessoa possa ela mesma conduzir parte do projeto, que ela possa dar ideias, tá? Eu até coloquei algumas definições, por exemplo, a confiança em psicologia
é um estado psicológico que se caracteriza pela intenção de aceitar a vulnerabilidade com base em crenças otimistas a respeito das intenções do outro. Acima de tudo, é acreditar, é ter a humildade de ouvir, desde a pessoa que só gera relatórios, que a gente acha que só faz isso, até os diretores. Todo mundo é importante. O desafio da humildade, de lembrarmos que trabalhamos para uma organização e que foi combinado uma troca do nosso tempo, do nosso conhecimento pelos benefícios financeiros, da parte capital mesmo nossa, tem que ser respeitada e a gente tem que ter essa humildade. E deixar claro que o processo de construção de um projeto não é mágico. As coisas não vão se resolver quando a gente monta projetos de dashboards, de data visualization, de BI. Não é uma pílula mágica que, embora nós, o pessoal que é vendedor, eu sou da área de vendas também, a gente não pode chegar lá e falar assim, isso aqui vai resolver seus problemas. Na verdade, é um processo, se a gente voltar lá naquele íconezinho do PDCA, é um processo contínuo de melhoria. Então, a gente tem que desmistificar isso e já começar desde o início mostrando que o projeto não é mágico e que tem que ter o esforço de todos e a contribuição de todos. Tá? Nessa hora, gente, além de nós sermos bons técnicos, bons ouvidos na hora de entender o projeto, nós temos que ser vendedores e comunicadores. A gente tem que saber conduzir o projeto, conseguir vender isso para um diretor, para um gerente, para o nosso colega ao lado, para o cara que vai contribuir, tá certo? Então é importantíssimo que sejamos todos vendedores também, tá bom? Aí eu coloquei algumas palavras-chave, ó, focar nos objetos. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que focar no que não é humano. Então, o que são os objetos? Que melhoria que eu vou fazer com o processo? Como que eu posso olhar para o processo? Como que eu posso diminuir um erro de um processo? Como que eu posso refazer isso? Então, é focar nos problemas, ou nos ganhos, nas oportunidades, tá? Com empatia, quer dizer, a gente voltando a conseguir nos colocarmos no lugar dos outros, entender como que ele trabalha no dia a dia, quais são suas dores, onde que a gente pode melhorar e tudo mais, tá certo? E com muita sabedoria de ouvir mais do que falar, né? Aquela história, meu avô falava para mim, Rafael, você tem 2 ouvidos e uma boca, e a boca ainda fecha. Então, que a gente abra a boca para fazer perguntas corretas, né? Então, a gente pode falar, mas seria mais legal se a gente perguntar e querer entender mais do outro, né? E dos processos do outro. Eu tomei a liberdade aqui, Lígia, e coloquei o link, essa parte de confiança de pessoas. Quem não assistiu o Vamos Analisar do Olegário Araújo, que foi da semana passada, vale a pena assistir. Eu deixei o link aqui, tá? Ele fala bastante de empresas orientadas a dados, mas ele fala também de como fazer a transformação dos dados e das pessoas ali, tá certo? Então, eu deixei o link aqui para quem quiser também conhecer um pouco mais, quem não ouviu, já fazer o gancho. E aí, pessoal, finalmente, a gente chega no que eu chamo de Business Intelligence, que seriam as plataformas. Tá? Uma vez que a gente conseguir associar o conjunto da governança dos dados, de como que está aquilo estruturado, todos os dicionários, de onde vem, e associar isso ao engajamento das pessoas e da própria empresa, a gente começa a ter um resultado eficaz mesmo na parte do BI, tá? E aí eu fiz uma provocação aqui. Vamos usar os recursos quando a gente entra na seara do BI. A gente tem que abusar de como visualizar essas informações. Lígia, de novo, eu tomei a liberdade e deixei o seu perfil aqui com o vídeo do Vamos Analisar do Data Visualization. E também, e o do Jackson também, porque tudo foi coincidência, a gente não planejou isso das apresentações, mas uma coisa liga a outra, né? E a gente conseguir fazer o Data Visualization, conseguir contar a história do dado, que foi o que o Gerson comentou também no último webinar dele, é importantíssimo, gente. Então, se desafiem nisso, entendeu? Consigam fazer essa governança, tragam isso para a realidade, coloquem o Data Visualization, como que a gente consegue fazer isso, usem as dicas do Gerson na parte de como contar a história de um dado, tá certo? E aí a gente vai poder usar uma ferramenta. Chegou a hora. O que a gente vai usar? Eu coloquei uns exemplos de ferramentas aqui, coloquei a minha no meio, tá, gente? Aqui é o meu merchan. Tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Tá certo, é isso aí, tem que colocar mesmo. Só para vocês terem uma ideia do meu conhecimento, sei lá, de 3 anos atrás, tinham quase 500 fornecedores de plataformas de business intelligence no mundo, tá certo? Eu coloquei um dos principais aqui, o Cognos, o Click, a própria Microsoft com Power BI e o Excel, tá certo?
E aí eu pergunto para vocês aqui, ó, vou deixar aqui uma provocação. Qual é a melhor ferramenta, solução ou plataforma? Depois, se vocês podem sugerir também outras que eu não coloquei, fiquem à vontade para escrever, tá? Bom, qual que foi a minha resposta disso aqui? Tá aqui, ó, pus o Chuck Norris. E a melhor solução é aquela que realmente a sua empresa, seus departamentos ou você mesmo faz uso. Aquilo que você faz uso é o melhor, gente. Tá? Aí aquela coisa aquela relação que a gente conhece antiga já da administração do custo-benefício. Tá? Então, aquilo que realmente a sua empresa usa, desenvolve, é aquilo que vale a pena. Tudo bem? E, por último, Só para falar, eu concordo muito com você, eu até escrevi aqui, porque para mim a ferramenta é a que melhor se encaixa ao perfeito. negócio. Às vezes, eu tenho alguns grupinhos de WhatsApp que, cara, eu fico com uma vontade de sair, na verdade eu tenho que sair desses grupos, porque, enfim, grupo de WhatsApp, eu gosto de internet por causa disso, que ela dá poder a muita gente, né? E o ruim da internet é que ela também dá poder a muita Claro, gente. claro. Então, aí grupos de BI discutindo. Uma vez eu vi umas 5 pessoas discutindo entre qual é o melhor, Tableau e Power BI. E não Não existe isso, existe, não não existe. existe qual é o melhor. O que existe é o que se encaixa no Claro, negócio, né? A Cristiano até botou em treta. O Cristiano trabalha com Excel, ele consegue entregar muita coisa que gente que tenha. A gente até conversou com um presidente de uma empresa de São Paulo, né, da indústria tá. farmacêutica, e ele falou que foi visitar um laboratório para vender a ideia de analisar os sistemas dele. Desculpa estar Não, interrompendo sua fica tranquilo, apresentação, tá? Lídia, fica tranquilo. Mas assim, ele foi levar a solução deles, né, que é de dados de prescrição Certo, médica, e aí ele levou e começou a vender a ideia de fazer no tá. Tableau, que eles trabalham com Tableau. Na verdade, eles já têm todo o sistema preparado para Tableau, então eles queriam que o laboratório assumisse o Tableau também. E aí eles pegaram e mostraram um trabalho que eles fizeram no Excel, que é Pois é, não maravilhoso. tem. Maravilhoso. E ele falou que anotou um monte de coisa que tinha KPIs dentro do Excel, do Dash feito no Excel, que eles dentro do Tableau não estavam Pois é, usando. pois é. Então, Eu me arrisco. é o que você É, está falando de pessoas, de negócio, é fazer troca, não é a ferramenta, e sim como você claro, usa e eu me ela. arrisco a dizer o seguinte, Lígia, ainda em específico do Excel, que o Galvão comenta e tudo mais, é, eu acho ainda que foi uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, que a Microsoft inventou na década de 80, que é o pacote do Office. Entendeu? Então, assim, você que está morando nos Estados Unidos, agora você sabe muito bem, todo mundo é entusiasta da Apple, tem MacBook e tudo mais, mas ninguém deixa de usar uma planilha eletrônica da Microsoft. Não, Entendeu? Então é importantíssimo e eu não tenho dúvida de que eu tenho clientes meus que têm projetos em Excel que dá baile em plataformas de BI, tá bom? Bom, por último, gente, eu quis deixar minha dica de livro também, ó. Eu vi que nos outros webinars todo mundo indicou, fez referência. Eu coloquei um livrinho aqui que é rápido, muito legal de vocês lerem, buscarem conhecimento, chamado Adams Óbvio. Custa R$ 6,21 no Kindle, tá? Da Amazon. Quem tiver interesse, pode buscar. É um livro de 1916, só para vocês terem uma ideia, tá certo? E uma das coisas que eu gosto aqui da sinapse que ele está falando é o seguinte, ó. Muitas vezes, pessoas e empresas, na tentativa de se manterem na dianteira, imaginam que alcançarão o sucesso utilizando fórmulas de vendas, administração ou publicidade complexas, multifacetadas, sofisticadas e multimídias. Mas o que eles deveriam mesmo buscar é o óbvio. Isso é uma coisa tão interessante, gente, que eu atendo empresas que faturam 25 bilhões de dólares por ano no mundo, e às vezes o cara não sabe quantos clientes novos ele teve no mês, que é o óbvio. Então, isso aqui, o livro tem vários contos muito mais na área de publicidade, mas é interessante que a gente consegue fazer paralelos com a nossa área de tecnologia. Então, a gente fala muito de Big Data, dos analytics, das análises preditivas, e às vezes a gente não conseguiu construir o óbvio, gente. Qual que é meu custo? Qual que é meu preço médio ideal? Quanto que eu tenho de estoque? Minha cobertura? Tá certo? Então, vale a pena a leitura, é um livro bem pequenininho de ler para quem
que gosta de ver quantas páginas tem, tá? E fica a dica aí para vocês, tá bom? Muito obrigado. Essa aqui é a minha palestra. Eu vou abrir agora para vocês perguntarem, sugerirem, tá, Lígia? Eu vou dividir esse mesmo documento contigo e você coloca na plataforma para todos poderem puxar. Tá? Aqui tem meu site, meu e-mail e meu WhatsApp. Para quem quiser entrar em contato, bater mais papo, eu estou à disposição de todos vocês. Ótimo. Eu acho que você consegue, se você vir aqui na parte de Vamos lá. screen, deixa eu ver se eu lembro onde é. Olha só, eu não sei. Acho que é upload a Isso PowerPoint ou aí. Eu já PDF vou fazer um Presentation. upload aqui. Você consegue. E aí aparece para eles na mensagem. Deixa eu pegar ele aqui já. Eu vou levar em PowerPoint mesmo, gente, que aí vocês conseguem pegar os links, tá? Tá. Ok. Bom, eu vou começar já com as minhas perguntas, mas antes eu vou até falar com o que o pessoal já escreveu. O Cristiano gostou da dica, ele vai ler o livro. E a Lidiane falou que ela acredita que as ferramentas da Microsoft são mais democráticas, principalmente em negócios pequenos. E aí eu tenho que concordar muito com ela. Acho que as ferramentas da Microsoft, elas realmente elas são de fácil uso, né? Ela tem um design bem focado no usuário e quem começou a trabalhar com Excel 97, né? Que era 50 e tantas mil linhas, para o que está agora, 60. 65 mil linhas, para agora para mais de 1 milhão, e se você usar o Power Pivot vai para bilhões de linhas, o design, eu estou falando da parte de design, ele está totalmente diferente. O quanto que ele evoluiu. E até foi essa semana passada, a gente estava falando com algum colega do projeto do Excel Wiki que a gente monta, e ele estava falando, eu tenho saudade de alguns ícones, fica aquela coisa do saudosismo, Claro. sabe? Mas realmente a Microsoft ela vem evoluindo, ela vem acompanhando. Então tem gente que fala assim, Excel vai morrer, Claro. Excel vai acabar. Nada, a gente está levando uma palestra onde eles estão botando inteligência artificial dentro do Excel. Não, e tem uma coisa muito interessante, Lígia, Galvão, que a gente pode reparar. Eu gosto de videogame, eu tenho um Xbox, né? O Sim, eu também. operante do sistema do videogame, ele já é no formato da Microsoft, do Windows. Ele é da Microsoft, mas o negócio é tão pensado que você já cresce desde criança com a sua intuição de como navegar num sistema operacional, que no final você já está, quando você chega para o mercado de trabalho, o próprio Excel é mais fácil, é mais democrático mesmo, entendeu? Então, isso que a Lidiane está comentando, ela tem total razão. É uma plataforma muito mais democrática para pequenos negócios. E os grandes também, viu, Lidiane? Não se engane que os grandes também usam e muito. Eu vou te falar, eu uso o PowerPoint para criar os meus cards do Vamos Analisar, as artes. Eu uso o PowerPoint para você Claro, ter eu uma fiz no noção PowerPoint do agora isso quanto. aqui. E assim, ele não. O que acontece? Não é. Aí você fala, né? O que eu gosto da Microsoft por causa disso, né? Você fala, mas PowerPoint não é para criar arte gráfica, é para criar apresentações. Mas dá para criar. A gente tem a Karen Bessia, que ela cria os ícones do dashboard. Não sei se você já viu, né? Até indico a Karen Bessia dos dashes em Excel. Ela cria dashes maravilhosos em Excel. Ela cria os ícones dentro do PowerPoint e leva para o Excel para fazer os dashes mais bonitinhos. O Word, por exemplo, eu trabalho muito com trabalho acadêmico e artigo, mas você consegue fazer um certificado. Não, é Né? formidável, gente. Não tem... É formidável, mala direta, carta, e-mail para os seus clientes, você pode fazer direto do Word. Então, assim, é aquilo que eu falo, o Excel é uma ferramenta de dashboard? Não, não é. É uma ferramenta de BI? Não, não é. Uma ferramenta de banco de dados? Não, não é. Porém, você consegue trabalhar ali Eu muito concordo, bem. concordo. Ele não é exclusivo a isso.
Eu vou voltar bem no início da sua apresentação, que você falou que você gosta de Tá bom? xadrez, e aí quando você estava falando, o Cristiano abriu os olhinhos assim, chegou a brilhar. Ele também faz parte, né, Cristiano, desse site? É isso que você Chess.com, joga. fala para ele me adicionar. Ele joga no chess. Eu vou falar para ele não te adicionar, porque é meio que uma briga aqui de Uhum. casa, tá? Esse joguinho de xadrez, que ele me deixa de lado para jogar xadrez. Ele fica viciado, ele gosta muito. E eu percebi que ele gosta, ele fala mesmo, né? Sempre que eu estou jogando xadrez, eu estou pensando. Sim, Então, assim, sim. ele tá com um problemão na empresa para resolver, ele vai jogar xadrez. Aí você fala assim, pô, tá bem de vida, né? Mas não, é para Sim, ajudar sim, a raciocinar, sim. eu acho bem legal. Mas eu fico no boteco, tá? Quando eu for para São Paulo, a gente já Pode marca um marcar, botequinho pode lá, Vila marcar que eu aceito na Madalena, hora. Vila Mariana. Eu prefiro as conversinhas de boteco, a gente pode continuar o assunto sobre o mercado Tá bom, chinês tá lá. ótimo. A outra coisa que eu ia falar é sobre a documentação na área de BI que você falou, e realmente ela é muito importante, e eu acho impressionante o quanto que a área de BI, de tecnologia de informação, o Cristiano vai ficar bem chateado comigo, que ele é dessa área, né? Eu também fiz Uhum. administração, e a gente brinca aqui que eu fiz administração e vou para o lado de tecnologia da informação, e o Cristiano fez tecnologia de informação e anda para o lado de negócios, né? A gente fica fazendo essa troca. Mas, enfim, a parte de documentação é um assunto muito crítico dentro das Sim. empresas. Cristiano pegou agora um projeto, na verdade não pegou, porque o cara não quis, né? Tem um sistema anterior, o cara fez o sistema, não estava dando certo e o cara foi embora. Entendi. E aí a empresa pegou a documentação dele e falou: olha, o sistema está aqui, ele foi feito assim, nessas regras, e eu preciso fazer as melhorias. E aí o Cristiano leu, não entendeu nada da documentação, muito mal feita, muito mal feita. E aí ele falou: olha, eu aconselho vocês a seguir o sistema do zero. Tá. A gente não tem tempo e não tem dinheiro, budget para isso. Aí, ok, então, antes de mais nada, eu vou ter que redesenhar essa documentação, eu vou ter que refazer. E aí o Cristiano cobrou um valor que é quase de fazer um Claro, do não zero. tem Que jeito, é quase Lígia. do zero. Então, assim, a dica que eu dou para quem está trabalhando com dados, que está entrando nessa área, foca em documentação. Nem que você deixe um funcionário responsável por isso, que isso vai te ajudar muita coisa lá É na isso mesmo. frente. E quando a gente pega um projeto, você sabe muito disso pela Falcon, né? O cara, ele fala com você que ele sabe tudo. Não, a gente usa a tabela daqui, eu tenho dados assim, aqueles dados daqui, eu cruzo com não sei o quê. Aí, quando a gente vai botar dentro do sistema, Não não cruza. cruza. E aí o cara erro do sistema. Não é o erro do sistema, é porque o cara não tem a chave primária em um documento, porque, na verdade, ele não cruzava com um outro documento. Né? Então, todos esses 5 Vs aí que você está falando, vai para água abaixo, porque o pessoal não tem documentado a Com sua certeza. área de Com certeza. tecnologia da informação. E é muito importante. Por isso que eu falo, se dedique a isso, porque uma vez feito e muito bem feito, você leva para o resto da E é um vida. embasamento que o projeto ele perdura, né, Lígia? Uma coisa é o seguinte Sim, também, que é uma coisa que eu gosto de comentar dentro da minha própria empresa. É legal montar projeto e chegar no final, mas é mais legal ainda quando o pessoal usa. E quando os usuários estão usando, estão se beneficiando, significa que você conseguiu passar pelas etapas desse embasamento da documentação, entendeu? Dos processos, até chegar nesse output no front-end da própria solução, vamos falar assim, seja no Excel, numa plataforma sim, ou em algum outro tipo de BI. sim. E uma outra coisa que eu gostei muito da sua apresentação é que a gente fala muito de tecnologia. A gente está na era dos dados, está na era da tecnologia, está na era também dos keywords, né? Todo mundo quer usar as palavras mais chiquezinhas, mais falada do negócio. Uhum. Então, é, é aquilo que eu falei, as pessoas ficam brigando qual é a ferramenta melhor, e isso não existe. E as pessoas têm esquecido uma coisa muito importante, que é o pouco entendimento do negócio e das Isso aí. pessoas. Elas não estão se envolvendo. Tem um artigo muito importante da Harvard também, esqueci agora o nome, acho que é alguma coisa empoderando a empresa com inteligência Ah, tá. artificial.
E o que o cara fala é: empodere seus funcionários. Existem empresas que gastaram muito com inteligência artificial e não funcionou, porque o funcionário olhou e falou assim: "Ah, se eu implementar isso aqui, eu vou perder meu Pois emprego". é. Já começa. E aí ele não anda com É, aquilo. Ou aquela pessoa que acha assim: "Ah, uma máquina não vai me dizer o é, que fazer". Mas não vai é, mesmo. A máquina não quer fazer isso. A gente não quer criar de inteligência artificial para dizer o que você tem que fazer. É para facilitar o seu dia a dia. Você ter um sistema da Falcon é importante para que você consiga melhorar sua produtividade e aumentar seu perfil claro. analítico para tomadas de decisões. Ninguém está dizendo que vai perder o seu emprego. O que acontece é que realmente as empresas, e principalmente no Brasil, tá? Porque a gente tem uma grande mania, o brasileiro, de imitar o que está de fora. Então, a gente pega o sistema, isso acontece com Power BI e Tableau. Eles não foram inventados no Brasil para o brasileiro, tá? A gente está falando de ferramentas. Então, ele pega uma coisa, o ClickSense, pega uma coisa que funcionava muito bem nos Estados Unidos, vai funcionar aqui. E aí a gente tenta É. encaixar nas empresas brasileiras de É via uma força, né? forma, Não e não, vai, não vai. não vai. E o que acontece? Os negócios brasileiros, eles são multi, sabe? É totalmente diferente. Às vezes eu estou participando de algumas reuniões de business, aí um cara fala assim, mas nos Estados Unidos tem isso. Ah, mas na China tem Né? aquilo. Ah, na Alemanha tem aquilo. Mas Não, aqui não é eu tenho um Alemanha, aqui exemplo não de é um cliente China. meu que é na área de biotecnologia, ele tem representantes que vão fazer vendas, né? Só que ele vende coisas na área de biociência, na área de bioprodutividade, na área de genética e na área de clínica, para a parte de câncer, esse tipo de coisa. Nos Estados Unidos da América do Uhum. Norte, você tem um gestor para, você tem um vendedor para cada área. Quer dizer, então você tem um cara que é especialista em genética e ele vai lá só falar de genética, dos equipamentos, insumos de genética. Aqui no Brasil, não só não temos isso por uma questão de custo mesmo, de profissional, de você não conseguir colocar 4 caras especialistas, mas até porque o próprio cliente não quer receber 4 vezes 4 pessoas diferentes. Ele quer negociar com um cara só. Então, às vezes, você está lá com um pesquisador dentro da USP e ele quer falar da área de genética e da área de molecular com o mesmo representante. Então, quer dizer, se você trouxer um da América do Norte e tentar colocar ele aqui direto, que você vai ter lá um perfil, por exemplo, por tipo de representante, você já perdeu ali. Entendeu? Uhum. E aquilo que a gente estava falando, né? Não é ferramenta, não é isso. O projeto está falhando, seja ele qual for o seu projeto, porque não estão se entendendo de negócio nem da Exato. empresa. E Nem da não empresa. entender As é não ter pessoas acham. empatia, é não ouvir o outro. Você sabe disso, você visita muita empresa, a gente também, com consultoria, a gente visita muita empresa, e um dos métodos que o cara tem para tentar diminuir o preço do seu projeto, né, do seu trabalho, é Sim. desmerecer, né? O brasileiro Ah, também tem muito isso, desmerece um pouco o seu trabalho. Ah, mas isso aqui a gente tem é, fácil. Isso aqui eu tenho uma pessoa ali que faz para mim. Aí você vê que a pessoa fica, ela trabalha 8 horas por dia fazendo uma pois é. coisa. Você gasta o salário de uma pessoa, e eu não que eu seja a favor de demitir a pessoa, não é Claro. isso. Uhum. É de alocar os recursos. Claro. Alocar os recursos. Então, assim, você vê muita gente que não entende da empresa que ela trabalha. E olha, pode ser gente que trabalha 20 anos na mesma empresa, pode ser gente que começou agora, isso é Às vezes é do geral, perfil, né, entendeu? da pessoa mesmo. É o perfil. Então, assim, documentação, olhar para a empresa, olhar para as pessoas, realmente vai fazer o seu sucesso, É. o seu E projeto, não cada tem vez jeito. mais está emergindo, Eu né, Lígia? Assim, é engraçado, mas essa filosofia que veio da Grécia, né, de quem nós somos, para onde nós vamos, a tecnologia está fazendo nós nos questionarmos cada vez mais sobre isso. Entendeu? E eu achei legal você botar um livro de 1916, porque as pessoas falam tudo é novo, não é. Inteligência artificial já tem gente falando desde É isso aí. É 1950. isso aí. É claro que mudaram algumas coisas, como que é mandatório você olhar para os seus Uhum. dados. Isso é de hoje. Mas SQL, ETL, que agora eu estou tentando usar as siglas que o pessoal usa no dia a dia Uhum. agora, né?
O OLAP, o pessoal adora falar, né? Fala um buzzword aí que o pessoal adora falar em projetos. Ah, Uhum. enfim, essas palavrinhas que todo mundo fala agora, é muito Você falou uma coisa antigo. interessante, né? Você falou do ETL, né? O ETL, gente, é você conseguir extrair, tratar e carregar um dado de uma origem para uma outra, né? A sigla, né, Lígia? Né? Sim. E se a gente fizer um paralelo, esse negócio de extrair, tratar e carregar o dado, a gente está falando de uma coisa meio de processo binária, mas isso serve para nós. Eu tenho que entender o que a Lígia quer, eu tenho que aquilo, trazer Sim. isso para uma comunicação de projeto e carregar isso dentro de um projeto. Então, o ETL também serve para o projeto, para nós como humanos, entendeu? E você falou agora de comunicação, me lembrou também, você já tinha falado na sua apresentação, eu assisti uma palestra de 4 cientistas de dados aqui, uma delas é professora da Universidade de Nova York, Certo. aqui, a NIU. O cara perguntou um aluno levantou a mão e perguntou qual é o principal skill de alguém para trabalhar com ciência de Certo. dados, né, nessa área. Ferramenta, ele perguntou qual é a melhor ferramenta a ela. Na verdade, a pergunta não foi para Tá. ela, mas ela pegou o microfone e falou: desculpa, eu vou ter que responder. Se você quer trabalhar na área de ciência de dados, você tem que desenvolver sua comunicação. Ponto, né? Básico, básico. É, Ela fala, é muito difícil, você quer um sucesso do seu projeto, é você saber se comunicar com a área de claro. marketing, que não entende de dados, que não entende de tecnologia, é se comunicar com a área de vendas, é se comunicar com o board da companhia. E também é aquilo que você falou sobre comunicar, né? Como saber se comunicar, porque ela vive tanto na ciência de dados, ela vive tanto no jornada dela, todo dia aquilo, que na hora de apresentar, ela não pode falar com o diretor de marketing da mesma forma É. que ela fala com os Não, colegas de você trabalho pega dela. um. Tem que adequar a Claro, claro. comunicação. Você pega, sei lá, você desenvolveu um algoritmo estatístico e você vai expor isso falando de desvio padrão. Entendeu? Ninguém vai entender. A Né? gente usa muito desvio padrão no nosso dia a dia, no jargão, mas pouca gente É, sabe realmente o que é um desvio ninguém vai padrão, né? entender. Às vezes você está com o gestor, quer saber se ele colocar $1 lá, quanto é que volta. Entendeu? É. E aí o Roberto também colocou aqui, que eu também tenho esse livro, ele está indicando o livro do Storytelling com Ah, Dados, esse eu esse anotei da daqui, última que é apresentação sua, eu anotei já. da CoolNefic. Assim, eu sempre falo, eu gosto muito, eu participo dos desafios dela, até falo com o Roberto, todo mês ela põe um desafio, eu estou sempre lá. Se você for no blog do Vamos Analisar, você vê alguns desafios que eu participo. É bom para exercitar a mente, assim, para exercitar, enfim, para tentar pensar de forma fora da Claro. caixa, mas eu ainda falo muito sobre esse livro, é excelente, eu recomendo a todo mundo, mas eu peço que as pessoas leiam com moderação. Primeiro, é aquilo que a gente falou, ela é americana, ela entende do mercado americano. Certo. Fazer uma apresentação de análise de dados para um presidente brasileiro é um pouquinho Perfeito. diferente, entendeu? Além disso, a gente brasileiro ele é muito mais preocupado com a estética que o americano, Verdade. entendeu? Eu vejo as apresentações aqui, eu estou tendo essa experiência, eu fico assim, que coisa horrorosa que as pessoas fazem, o professor, excelente apresentação, muito bonito o seu slide, né? Eles não têm tato com estética Entendi. nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. A gente já tem muito. Outra coisa, ela é uma profissional de recursos humanos, se eu não me engano. Ela trabalhava no Google, na área de recursos humanos, e ela decidiu entrar nessa área porque ela realmente tinha essa dificuldade, ela via seus colegas de trabalho com essa dificuldade de se Perfeito. comunicar, de fazer apresentações, porque realmente é muito feio as apresentações aqui dos Estados Unidos, dos Uhum. americanos, né? A gente não tem status estético quanto o brasileiro. Então, eu sempre falo, quando lê esse livro, lê com um pouquinho de. Porque, assim, por exemplo, ela reclama do gráfico de pizza, ela acha que não deve ser nunca usado. Eu já uso o gráfico de pizza e você que trabalha com o board das companhias, com o presidente, você abre um gráfico de pizza, o presidente se apaixona por você, vem Claro, aqui, claro. E você vai falar entendeu? de participação, de market share, que é o jargão que o pessoal fala, você tem que mostrar um gráfico de pizza. A gente explica market share exatamente isso, pedaço da É isso pizza, aí. né? Então, realmente, Roberto, é um excelente livro, eu indico também, recomendo a todo mundo.
Só que a gente tem que olhar e criticar também, saber criticar, saber usar o Claro. livro, porque ela realmente é excelente. A Cole agora está lançando um novo livro, que eu também recomendo, e além do livro, ela tem uns podcasts no blog dela, bem legais, que ela chama outras pessoas para conversar e discutir sobre esse mundo de storytelling com Legal. dados. É bem legal também. O Cristiano diz que está jogando xadrez, mas no anônimo agora. Eu li aqui, vamos jogar. Vou jogar. E a inteligência artificial, o Cristiano está dizendo que não funciona por causa da burrice natural. Mas é verdade, se você pegar. A gente acho que já teve essa conversa, Lígia, da reconhecimento Já, facial que eu comentei contigo, do viés que tinha na própria inteligência artificial, porque a inteligência artificial, a premissa são as nossas diretrizes, né? sim, E eu comentei com você, tinha uma dessas inteligências de reconhecimento facial que não reconhecia negros. Porque no sistema, no sim, modelo que os caras inventaram na faculdade, ninguém fez o teste, ninguém colocou modelo negro. Né? Então, exato. quer dizer, virou uma inteligência artificial segregadora também, né? Se você parar pra pensar. E aí entra a É. burrice natural do homem mesmo. E tem uma escritora, uma matemática, ela escreveu um livro falando exatamente disso, e sabe qual é o jeito que aí linka muito com a sua palestra? Desculpa, linka muito com a sua palestra. Um jeito para você diminuir esses erros dentro da inteligência artificial, esse tipo de erros que são racistas, né, ou preconceituosos, porque não é que aí as pessoas acham assim, quem está programando é racista. Não, ela está simplesmente jogando para a inteligência artificial o mundo Copiando o dela, modelo dela. o É que ela isso aí. acredita. Então, a melhor forma de você diminuir esse tipo de erro é trabalhar com uma equipe multidisciplinar, Perfeito, perfeito. é estudar, é ir atrás, é correr atrás. E aí eu até aproveito para falar também, na verdade, eu vou abrir esse ponto para fazer uma campanha. Não sei se o pessoal viu a história do MC Eu Gui, vi, não sei se eu você vi. viu, que fez uma piada com uma menina dentro de um trenzinho lá da Disney. E, assim, cara, ele foi infeliz em todos os momentos, independente da menina ter câncer terminal, alguma coisa assim, que eu acho que também não é tudo isso. Eu não sei, não saiu Mas aqui na mesmo que ela mídia, não tenha eu não doença, consegui tudo que ele fez estava totalmente errado. estar errado. Mas só que, sabe o que isso é muito comum aqui? Você vê muito brasileiro, a gente passeia aqui às vezes, não vai nem passear, tô indo para a faculdade, aí a gente está dentro do metrô, e aí tem um cara barbado usando vestido e brinco. Comum Sim. aqui. As pessoas gostam, se permitem, não sei o que ela quer, mas isso é um problema dela. E aí o brasileiro se acha no direito de ficar debochando e rindo em português, achando que a pessoa não está entendendo, entendeu? Então, é esse tipo de coisa, e não é só disso, aqui tem gente que anda de pijama na rua. Eu juro que eu cheguei aqui, eu falei, nossa, eu pensei com o Cristiano, eu comentei, eu falei, pô, pijama na rua, mas hoje em dia eu acho a ideia ótima, entendeu? Acho uma Exato. ideia ótima ficar de pijama o dia inteiro e poder ir no mercado de pijama, comprar o seu café na padaria de Claro. pijama. Mas aí tem brasileiro que passa e fala, o cara de pijama, ri, mexe com as meninas, É nosso entendeu? trabalho. E aí é exatamente esse tipo de comportamento que a gente acha que é normal, porque eu já repreendi um brasileiro aqui, Certo. ele ficou fazendo piada com um rapaz que estava dançando, obviamente ele era gay, ele estava dançando feliz com o grupo dele, o rapaz fez piada, e eu falei, cuidado, porque você pode ser É preso isso mesmo. Tem que se alertar, ele tem que alertar. denunciar. Tem que alertar. E aí são essas atitudes que quando a pessoa fala, eu só fiz uma brincadeira, é que vai aparecer dentro de um negócio ou de uma inteligência Exato, artificial, exato. entendeu? E a gente não precisa nem muito para a inteligência artificial, não. Tem várias campanhas aí que foram denunciadas por racismo, homofobia ou alguma coisa assim, porque a pessoa achou que era natural, normal, uma brincadeira, é o meu Exato, mundo, exato. entendeu? E a gente. E nesse mundo de dados, ele simplesmente replica, repassa o que está acontecendo na sociedade. Ele não inventa coisa Verdade. E nova. assim, Lígia, voltando pro tema, se você pegar exatamente isso que você está falando, às vezes se você vai conversar com uma outra pessoa, você não vai conseguir criar empatia se você já for com os preconceitos.
Às vezes você estudou Sim, tanto, você está com doutorado, com mestrado, que você acha que aquele cara é burro e que não vai te ensinar nada. E aí você não se coloca no lugar da outra pessoa. Então isso vale para a vida, né, gente? Entendeu? Conseguir eu fazer concordo. empatia e se desarmar dos preconceitos, das coisas que a gente. Tem coisas, valores que a gente criou no passado que tem que jogar fora. Entendeu? Então e se a gente não conseguir ouvir dessa forma, você não vai conseguir ter um projeto bacana. Entendeu? E sociedade real, Sim, né? é. Concordo, super certo. E o Eduardo também está falando que um grande problema quando não tem documentação é a entrega do projeto. Sempre fica o ponto em que o usuário pediu e o que está sendo entregue, e os projetos se tornam eternos e o desgaste com o cliente maior Perfeito. ainda. Cara, e o Cristiano até comenta, verdade, tudo que for combinado precisa estar documentado, tanto para facilitar a manutenção futura como para cobrar. Perfeito, porque em conversa de reunião, né, todo mundo fala e promete um É monte isso de aí, é coisa, isso né? aí. Não, Tem que é documentar. o que vai É um trazer processo, respeito para o projeto, você documentar. Você tem que ser muito bom em projetar, em desenvolver, mas documentar faz parte e é importante, é imperativo no projeto. sim, 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 com certeza. E até porque já que a gente está falando de pessoas e negócios, né? As pessoas mudam. Às vezes você... Aí eu estou agora falando do consultor, estou falando do papel da Uhum. Falcon, né? Você está fazendo um projeto com um gerente lá, está indo tudo bem, e aí ele te anuncia, ó, estou indo para uma outra oportunidade, eu fui demitido, ou estou indo para uma nova área. O projeto não pode Não, e parar, você tem que utilizar uma nova entendeu? venda nessa hora, mesmo com meio, entendeu? E aí você tem que iniciar, e também quando chega um novo gente, você não pode iniciar do É, zero, você tem que mostrar e falar, está aqui a documentação, está aqui o que a gente está fazendo para perfeito, frente. perfeito, Ixi, perfeito. Senão, são pessoas, Isso né? mesmo. A gente tem que lembrar sempre que as organizações são feitas de pessoas, não tem jeito. Não tem jeito. Mais alguma pergunta, gente? Podem botar aqui, fiquem à vontade. Vamos aproveitar, vamos pegar, sugar Fiquem à aqui, vontade, estou à Rafael. disposição de todos. Ah, Rafael, você tem que voltar mais Olha, vezes, você tem que ser o mais tema é ativo tão nas amplo, eu redes estava falando sociais. para o Eduardo, para o meu sócio, ele está até na sala aqui, eu falei, o tema de governança, de BI, de pessoas é tão amplo que você fica até com, fala assim, como é que eu vou conseguir falar só um pedacinho ali, que a gente tem um tempo limitado, grande. Mas eu acho que a gente tem que fazer mais temas e desenvolver mais esse bate-papo, essa conversa e essa divisão de conhecimento aí. Sim, sim. O Eduardo Leão também tive a oportunidade de conhecer. E realmente o trabalho que vocês fizeram assim é ponto fora da curva. Obrigado. É ponto fora da curva. E eu espero realmente que o pessoal que está assistindo chame vocês para uma conversa. Eu vou botar esse vídeo também no YouTube, né, que as pessoas possam pelo menos chamar vocês para testar, porque vão ter a mesma impressão que eu tive e vão ver que é uma grande ferramenta, uma grande E para solução. nós Porque e para nós é importante o feedback também, Lid, igual o seu. né, o que é importante também entender que nesse mundo que a gente está inundado de dados, poxa, não dá para transformar todo mundo em um estatístico da noite para o Exato. dia, de um analista para a noite por dia, sabe? Eu tenho 10 anos de experiência em análise de dados, não foi do dia para o já recebi feedback do meu chefe dizendo que eu deveria ser mais Exato, analítica, exato. entendeu? Foi isso que me levou aonde eu tô, porque eu fui estudar, correr atrás. Então não dá. Então tem gente que não dá para você ensinar uma ferramenta de um dia para o outro e querer que ela pilote aquilo, entendeu? Não dá para tornar todo mundo piloto de avião de um dia para o Sim, outro. Então você vai realmente precisar que as ferramentas trabalhem para você e não ao contrário. Acabou isso, né? De ter funcionários trabalhando para a sim. ferramenta, é a ferramenta trabalhando para o funcionário. Então, eu acho que a Falcon ela vai exatamente nesse sentido, de deixar o funcionário livre para ele fazer o trabalho que é Isso aí. dele, analisar, tomar decisão e ir para Isso aí. frente. Não, uma coisa que é importante. O Fábio Fanini comentou aqui, ele disse que como você vende um É, produto totalmente por inteligência artificial. Ah, que legal, Fábio. Boa pergunta. Eu acho assim, para ele ser totalmente, eu não vejo ele totalmente ainda, Fábio.
eu vejo muito a mão da gente, do ser humano, em fazer os ajustes dentro de um sistema de PDCA mesmo, de você colocar. Já está até intrínseco quando você fala de inteligência artificial, que é a parte de aprendizado de máquina, né? Então, quer dizer, você entrega para a máquina e para os computadores e para os algoritmos a parte de capacidade de processamento, mas toda a premissa de como que isso vai ser feito ainda é do ser humano. A gente ainda vai estar no comando, entende? Não sei se eu fui claro, mas é como eu vejo hoje o desenvolvimento dessa área, né? Eu concordo com você, a inteligência artificial não exclui o humano. Você que gosta de xadrez, tem aquele, esqueci o nome dele, que é o campeão de xadrez que perdeu para uma máquina da Gary IBM. Kasparov. E é essa aí. E aí ele fala isso, que o melhor não é a máquina e nem o humano, o melhor é os dois Pois juntos, é isso mesmo. né? Tá? E hoje o maior do mundo é o pupilo dele, tá? Só para você saber. É um menino. Hoje o maior, Oi? o campeão mundial é um pupilo dele que ele que treina, que já ganhou dele, do Gary Kasparov. Que legal. E é É, isso que é legal também, né? Você passou para frente que aprendeu, né? Cara, você já viu também, não sei se alguém já assistiu, fala aqui para mim, um do Netflix também. Eu vou tentar buscar o eu não nome. assisti, já me Gol, recomendaram. É de uma espécie de. Gol. Cristiano lembrou aqui. Coloca aqui. Você assistiu o Não AlphaGo? assisti. AlphaGo também é genial, no documentário é genial. Eu vou tentar não dar spoiler aqui, mas é mais ou menos essa linha que a gente acabou de falar do xadrez, só que é um joguinho asiático, parecido com Tá. xadrez, só que é muito, muito comum no Japão, e ele muito famoso para você ver que criança, antes de ler e escrever, ela já já participa desses campeonatos do AlphaGo. E aí criaram uma máquina para jogar contra o Coloquei aqui, AlphaGo. ó. Coloquei o E aí trailer fica aqui no texto nosso. show, perfeito. E aí o documentário ele fala exatamente dessa questão de qual o limite da máquina. Ai, peraí que eu acabei clicando, tá Não tem falando problema. aqui. Tem na Netflix, ele completa, muito bom. E aí começa a discussão desse do que é a máquina e do ser humano. E tudo que a gente tem visto, eu sei que as pessoas ficam falando agora, você vai ficar desempregado. Tem o Yuval Noah Harari falando que vai vir a geração dos que não fazem nada, dos Uhum. inúteis, né? Dos inúteis, que não é simplesmente as pessoas que não fazem nada, não, tá? O que ele diz é que a tecnologia vai evoluir tanto que não vai ter emprego para todo mundo. Então, os governos vão ter que começar a pensar num salário mínimo para uma população que nunca irá trabalhar, Entendi. tá? Ou que a pessoa, sei lá, hoje é cuidadora de idoso e que ela ganha por isso, ela vai passar a não receber um salário por isso para cuidar do seu avô, Pela primeira né? vez, assim, Cuidar do seu... eu ainda acho que tem muita coisa para a gente aprender nisso, mas pela primeira vez a máquina está começando a sair do processo operacional, né? Daquela história de automação industrial, e agora ela está chegando num nível de tomar posições onde exigia conhecimento, entende? Mas ao mesmo tempo que ela está entrando, ela está nos permitindo seguir Exato, e outros ela cria outros caminhos. caminhos, né? Ela cria outros caminhos. Então, assim, já tem gente dizendo que o Uber daqui a 10 anos vai ter carros autônomos. Aí a gente começa a falar, e para quem trabalha como motorista do Uber, o que vai acontecer? Vai ter que procurar uma outra solução, não tem jeito, entendeu? Ou dentro desses carros autônomos, que vai abrir outros Sim, mercados, entendeu? Acaba que a tecnologia sim, vai abrindo outros mercados, né? Ou vai para uma outra área. Então, assim, a gente vai ter que começar, não, vai ter que agora criar soluções. A gente teve uma apresentação do David, o nome dele, Cristiano, no Excel Week 5. Davi, ele é um representante da Microsoft, que ele foi lá para falar o que a Microsoft está desenvolvendo para o certo. futuro. O que vai sair?
e tem uma parte de analytics que ele lá mostrou, e ele o negócio é tão perfeito que ele pega o dado e aí ele joga, você aperta um botão, seleciona o dado que você quer, aperta um botão, ainda não está disponível no Excel. E aí ele fala, produto tal teve crescimento no último tempo, produto tal caiu muito, todos os insights e os highlights ele Que manda para você. interessante. E aí, no meio da apresentação do Excel, que eu olhei para o lado do Cristiano e falei, perdi o emprego. Verdade, entendi. Perdi o emprego. Entende? Então, assim, essas áreas elas vão entrar realmente. A gente vai ter, não, temos agora, agora, começou agora. A gente tem que pensar como que a gente vai se ver no Sim, sim. Não, futuro. e a gente não sabe, daqui 3 anos, nem vou falar 5, tem profissões que a gente É, não sabe que hoje, a gente não sabe que existe hoje. Vão surgindo. A gente está falando de sim. cientista de dados, você não falava disso há 5 anos atrás, por exemplo, entendeu? É. E aí eu também aproveito para falar desse livrinho que eu peguei hoje na biblioteca, super Tá. novo. Podem seguir esse cara aqui, o Bernard Mar, ele tem link. Gente, eu sou muito torta aqui para a esquerda. Ele é super ativo no LinkedIn, no Twitter, no Legal. Instagram. Ele tem vários livros. E aí eu comecei a ler agora, estou bem no iniciozinho. E aí, como é que você mantém uma empresa na economia de dados, né? Analisando. Não tem outro meio. Não importa, não importa na economia de dados estocar dados, né? É o que você faz com esse É o dado que óbvio, né? É o você óbvio. tem. Não importa se é Big Data ou Small Data, é como você vai levar o projeto, né, de dados, a governança de dados na sua empresa. É a economia de dados agora, é o que a gente está trabalhando agora, né? Então, as ferramentas a gente já tem, é o que ele vem falando no livro Tá. também. A internet, o 5G está aí e vai abrir vários mercados para a gente. Os carros autônomos são um mercado que está realmente dependente da tecnologia 5G. Enfim, vamos ter que olhar para as pessoas Perfeito. mesmo. O que analisar, como analisar, o que é, porque a ferramenta vai fazer isso tudo para a gente. Vamos lá, Roberto jogou uma pergunta aqui. Qual o salário médio de um analista de BI? Ter um CNPJ ainda mais rentável? O que você tem que falar? Eu não entendi essa de ter um CNPJ, Roberto, se ainda é mais rentável. Mas o salário médio ele está entre 7 e 8 mil reais em São Paulo, tá, Roberto? Tá, isso vai. Tem caras que estão começando ganhando 3 mil reais e caras muito bons, já sêniores, com 12, 13 mil reais, tá? Se Uhum. você puder me explicar essa parte, se ainda é rentável o CNPJ, eu acho que eu consigo te responder. Se o cara pode ser PJ, será que é isso? Vou só falar um pouquinho em cima do que você falou aí, a média salarial, e realmente o que você vai ter que fazer se diferenciar no mercado. Realmente já tem gente ganhando 15 mil. Eu tive colegas da área de analista de BI, de inteligência de mercado, e aí acho que é bom também a gente ressaltar, né, Rafael, que o analista de BI não é o fazedor de Isso aí. dashboard, é o cara que entende dados e Muito bem colocado, negócios. Luiz. É importante isso. Então, assim, eu vi essa semana mesmo, até comentei com o Cristiano, um cargo de cientista de dados por 7 mil reais, que é o do analista de BI. Então, aí a gente no grupo comentou, nossa, tá baixo esse salário, e tinha gente falando que estava bom, que estava na média, e o que a gente chegou na seguinte conclusão é o quanto que a pessoa vai se Concordo. diferenciar, porque é o que a gente falou hoje, na economia de dados, ter cientista de dados, tu sacode uma goiabeira, sai uns Exato, 5, exato. entendeu? Tá assim, virou commodity. Então, qual é o seu diferencial dentro desse mercado para você ganhar mais? E aí o Roberto escreveu que digo mais rentável no sentido de atender mais clientes e ter flexibilidade em projetos. É,
Aí o cara para responder isso é Rafael, né? Não, na verdade, Roberto, a nossa área de tecnologia, ela é muito voltada para essa parte de CNPJ, de você ter profissionais autônomos que atendem mais de um cliente, tá? Então, o mais rentável ou não vai depender de como que você trabalha mesmo, que nem a Lígia está comentando. Quanto mais diferenciado você for, mais rentável você vai ser, pode ter certeza. Tá? E aí, eu acho que, aproveitando isso que você está comentando e perguntando, quanto mais organizado nós estivermos como profissional, quanto mais a gente mostrar, fazer as perguntas corretas para as áreas e para os usuários, mais respeito a gente ganha e mais a gente vai poder cobrar. Você entende? Entendeu? Conhecido você fica também. Tá? Então, é importante investir, sim, nessa parte de organização. Parece que, às vezes, a gente fica naquele anseio de entender a parte técnica, né? Mas entender a outra parte também de como conduzir uma reunião, como conduzir uma elaboração de um processo, de desenhar um processo que uma pessoa está comentando contigo, também se torna crucial nessa hora de você se tornar um profissional de BI ou um cientista mesmo nessa área, né? E eu também acho que tem muito do que a pessoa quer na vida, na carreira dela, né? Tem Sempre. gente que é super feliz trabalhando, passando, né? Como eu posso dizer, sem julgamentos, tá? Porque eu sinto muita falta de muita saudade quando o salário batia todo mês, sabe? Certinho, nunca faltava. É, acho que é isso que é importante. Ou você trabalha para uma empresa, empreende nessa empresa para um chefe, dentro da área de BI, e aí você fica dentro daquele guarda-chuva e fica no limite do cargo, né? Ou seja, o quanto que o salário pode pagar, e enfim, o quanto a empresa pode pagar, ou você vai se aventurar em ter a sua empresa. Mas aí é a questão, né? Que ele fala também de atender mais clientes, já sabe que você não vai almoçar e nem dormir. Ponto. O empreendedor brasileiro não É almoça isso nem aí. dorme. E mais clientes significa mais funcionários também. Você não vai conseguir fazer tudo isso sozinho. E flexibilidade em projetos, é, a flexibilidade está mais para o seu cliente do que para Sempre, você, né? sempre. Né? Então, não Flexibilidade tem nesse troca, mais para. é unilateral, vamos dizer assim, né? Ele pode te colocar num projeto ou te mudar de projeto, mas você vai ter que estar ali full time para ele, ajudar ele num É. projeto ou outro. Fica mais fácil, você pode ter uma habilidade maior se você estiver por trás dos projetos. Às vezes você é um técnico que auxilia projetos em outras empresas de tecnologia. E aí você consegue trabalhar em horários Hum, alternativos, você consegue dar soluções, mas nos bastidores, né, Roberto? Tá? Aí você pode ter ganho um pouco mais de tempo, mas você vai ganhar menos também, mas você vai atender mais. sim, sim. Bom, mais alguma pergunta, gente? Senão a gente já tá cá. Agora que eu vi, né? Já são o quê? 8h20, 9h20 aí, né? Tá tarde. O papo Bom, foi muito bom, obrigado, viu? né? Rolou. Bom, Rafael, eu gostei muito, já deixo o convite aqui para um próximo bate-papo, é isso que você realmente falou, é um assunto que a gente só deu que você, na verdade, só botou uma Tá chamazinha, bom. né? E aí eu espero que as pessoas realmente sigam pelo menos alguma coisa. Eu já estou aqui na Amazon para baixar o livro, para comprar o livro que você Legal. indicou, com certeza eu vou ler. É, Enfim, muito Eu que obrigada. agradeço. O pessoal está aqui agradecendo também. Muito obrigada, Rafael. Excelente bate-papo. Essa é a ideia do Vamos Analisar do webinar, é trazer discussões saudáveis sobre o mundo dos dados para que a gente tente se É encaixar isso nele, aí. né? Para que a gente consiga sobreviver nesse mundo inundado É de isso aí. É dados. clichê, aquela coisa de trocar ideia, a gente sempre sai com mais de uma, né? Né? Sim, Então, sim. vale muito a pena. Muito obrigado aí a todos quem pôde participar, teve disposição. Muito obrigado de verdade. A gente que agradece. Eu já deixo o convite aqui. Procurem o Eduardo e o Rafael. Perguntem pela Falcon, corram atrás. Eu tenho certeza que, no mínimo, que você vai sair um bom bate-papo com o Isso Rafael. aí, vamos lá. Lídia, muito obrigado, tá? Pelo Obrigadão. canal e pela disposição. Eu que agradeço. Valeu, Tchau, tchau. gente. Muito obrigada a todos, a presença de todos.
E só para falar que semana que vem é o último webinar de outubro, né? Que a gente vai ter um estatístico. Agora vamos trazer um cara de estatística aqui para falar um pouco sobre essa carreira e o mercado para o estatístico na área de dados. O webinar de novembro já está lotado, eu já estou com todos os dias ocupados. Vamos falar de inteligência artificial, vou trazer uma menina aqui, né? Consegui trazer uma mulher para o Legal. nosso grupo. Vamos falar de KPIs e métricas, análise de sentimento e Excel. Então, a gente vai vir com bastante tema aí bem legal. Espero que todos Muito bom. acompanhem. Muito Ok? bom. Então, mais uma vez, obrigada a todos pela presença, obrigada, Rafael, pela disponibilidade e Até a até a próxima. próxima. Obrigado. Boa Boa noite a todos. noite.